Vamos falar agora do assunto que tomou conta aí da pauta das articulações políticas aqui no nosso estado ao longo dos últimos dias, quase meses. A disputa pela presidência da CCJ na Assembleia Legislativa e você nem acredita que é tipo habemos papa, habemos presidente. Habemos papa. Habemos liderança na CCJ. É fumaça preta ou branca? Fumaça preta, né? Não, a preta é quando não tem nenhuma definição ainda, não é? Então a fumaça branca, agora temos isso. Não é isso ou eu tô errada? Não sei, eu acho que é isso, a gente já confere aqui. Vamos lá, então, depois de muito tempo de articulação política... A branca é o escolhido. A branca preta é quando não. É preta é quando não. É isso, então tava certa, viu? O que estava acontecendo lá na Assembleia Legislativa? Bom, você que acompanha a gente aqui na Jovem Pan News já sabe um pouco dessa disputa. Tivemos lá no início do ano uma definição de chapa única para compor a mesa diretora, que foi eleita por unanimidade. O mesmo presidente da última legislatura continuou, Adhemar Traiano, e o primeiro vice-secretário, o primeiro secretário, da mesa, que era Luiz Cláudio Romanelli, do PSD, ele acabou ficando fora dessa composição. O que tinha sido, entre aspas, prometido a ele aqui, Riva, tinha sido esse cargo de liderança da CCJ, que é a comissão mais importante da casa, porque todos os projetos passam por lá. Então, claro que você detém um poder imenso. Você pode segurar um projeto lá que você não tem interesse que seja discutido em plenário, você pode passar com agilidade também aquele projeto que você já articulou ali para que ele chegue em plenário mais rápido. Então, você tem um poder bastante grande de articulação com outros deputados e com políticos de todo o nosso estado. Enfim, quando esse arranjo foi feito, lá na composição da mesa diretora, mal imaginavam os deputados toda a confusão que iria se desenrolar dali para frente. A princípio, no começo do ano tinha ficado definido que Luiz Cláudio Romanelli ia assumir a CCJ, mas depois da posse dos deputados, outro deputado mais jovem se apresentou aí como com interesse de assumir a CCJ, deputado Thiago Amaral, do mesmo partido de Luiz Cláudio Romanelli, do mesmo partido do governador Ratinho Júnior, que é o PSD, e ele não tirou o pé da disputa. E ele foi melhor nas articulações, Riva? Conseguiu aí angariar muitos votos e muito apoio dos deputados, principalmente aqueles mais jovens, que estão em primeiro mandato, em novas legislaturas por aí. Ganhou um grande apoio até que ontem demos em primeira mão também aqui no RIC Notícias Dia Paraná, com a apuração do Guilherme Rivaroli em conjunto com o Mark Souza, de que Luiz Cláudio Romanelli simplesmente abriu mão da disputa, ou seja, a eleição que aconteceu na CCJ ontem por volta da 1h30 da tarde foi com chapa única, apenas Thiago Amaral como opção ali para os demais deputados de voto. Claro que ele foi eleito de maneira unânime, porque o Romanelli abriu mão dessa disputa, vendo que tinha perdido espaço. Qual que foi a negociação, então? Luiz Cláudio Romanelli foi anunciado como novo presidente da Comissão de Orçamento da Assembleia, uma comissão menor, que não tem tanto poder quanto a CCJ, mas ele também vai assumir aí a liderança do PSD lá na Casa Legislativa. E é uma das primeiras legislaturas em muito tempo, Riva, que o Romanelli não está numa posição extremamente estratégica. Luiz Cláudio Romanelli, que é um deputado de bastante experiência, que sempre esteve em cargos aí bastante importantes de articulação política, Riva? Sempre. E agora, já foi secretário de governo e tal, o que pesou contra? Os posicionamentos contra o pedágio. A gente sabe, lembramos lá atrás que ele furou catraca. Ele, inclusive, faz parte da frente parlamentar do pedágio, junto com a maior parte dos deputados de oposição, Mesmo sendo do partido do governador Ratinho Júnior, ele pensa bastante diferente, principalmente nessa questão do pedágio. Isso. Lembra lá que ele já furou catraca, era o secretário fura-catraca do pedágio, lá o fura-cancela, aquela coisa toda, o posicionamento dele da Copel. E aí veio um outro peso importante. O governador sabe que muita coisa vai terminar no TCE. E ele sabe que lá hoje tem integrantes do TCE que, por histórico político, vão ser contra ele em tudo. Então ele precisa de alguém muito bem articulado dentro do tribunal, que é o Durval Amaral, que é o pai do Thiago Amaral, para conseguir contemporizar as coisas. E outra, você tem, além disso,
a possibilidade do Thiago Amaral se candidatar à prefeitura de Londrina pelo PSD, junto com o apoio do governador. Então, é desse jeito que a coisa funcionou na somatória de coisas. O Luiz Cláudio Romanelli, que estava certo como presidente da CCJ, porque assim, ó, todo projeto de lei passa pela CCJ. Então ele tem um poder muito grande nas mãos. O presidente da CCJ. É ele que pauta a fila, é ele que faz um monte de coisa, né? Principalmente nas mensagens do governo, passam rápido pela CCJ. Ele pode atrapalhar a vida do governo ou não, se assim ele entender. E a vida dos outros deputados também. Depois vai para a mesa diretora e lá o primeiro secretário decide, faz os pagamentos, mais um monte de coisa. Aí o presidente no comando geral. Ele era o primeiro secretário, então ele tinha um poder muito grande. Então ficou acertado que pelos próximos 2 anos vai o Thiago Amaral nessa grande composição de interesses, acima de tudo, e é política, não tem nada de errado nisso. Ele vai para o orçamento e vai ser o líder do PSD para ajudar a bancada, para fortalecer a bancada e fazer os encaminhamentos de bancada. O Romanelli teve que recuar, porque estava tudo certo que seria ele. Em troca, deve ganhar um pouco mais de verba, para aqui ou para colar, para levar obras lá para a região norte. Eu lembro aqui que essa eleição para a CCJ era para ter acontecido na semana passada, na segunda, no início da semana anterior. Foi quando surgiu o nome do Thiago. Foi quando surgiu o nome do Thiago, veio aquele racha dentro do próprio partido, porque os dois são do mesmo partido, e todo mundo tentando articular, e a eleição foi adiada para essa semana. E o Romanelli acabou que perdeu esse espaço, né? Thiago Amaral teve uma boa articulação, principalmente junto com os deputados novos na casa. E claro, com base aí, como o Riva falou, né? Com um apoio também bastante forte do TCE que veio. Do pai, né? Por conta do seu pai. E aí, o Renato Bosa, nosso ouvinte, tá brincando aqui na live, falou: digamos que saiu uma fumaça meio cinza, né, Lebe? Porque, tipo assim, teve que ter uma definição, mas não foi todo mundo que ficou feliz com isso, não. Não foi todo mundo que ficou com isso. E os dois são da mesma região ali, né? Dividem quase que o mesmo bloco de cidades e tal. Junto com o Cobra Repórter, ali são os 3 que ficam mais naquela região. Se bem que você pode ser votado em qualquer lugar hoje para deputado estadual, mas os 3 dividem mais ali: Norte Pioneiro, Norte Novo, Norte Velho, aquela coisa toda aí do nosso estado. Então é isso, é para alçar o Thiago Amaral com bastante destaque para ser um candidato à prefeitura de Londrina, para ter um TCE menos conflituoso, mais brando e posicionamentos que não são muito fortes contra o pedágio nem contra a privatização da Copel, que são coisas que vão acabar terminando no TCE e muitos deputados vão judicializar. Então é para tentar amainar, dar uma brandada nas coisas, e você já lança alguém com forte nome para a prefeitura da cidade de Londrina, que é a segunda maior cidade do nosso estado. O jogo foi esse. Ficou muito difícil para o Romanelli bater contra, apesar de ter uma base bastante forte, só que o Thiago Amaral apresentou melhores soluções. Então, pelos próximos 2 anos vai ser ele para ter esse destaque. Depois vem o Romanelli. Isso também já está acertado a princípio. É o que eles discutiram a princípio. Daqui 2 anos só Deus sabe o que vai estar acontecendo lá na Assembleia Legislativa. Bom, depois que tudo isso se desenrolou ontem à tarde lá na Assembleia Legislativa, hoje cedo, depois de definida então essa liderança na CCJ, a comissão mais importante da nossa Assembleia aqui, tivemos uma entrevista para o Jornal da Manhã, aqui na Jovem Pan News, do deputado Thiago Amaral. Ele falou um pouquinho a respeito dessa atuação que espera ele, né, à frente da comissão. O deputado disse que é inaceitável o processo legislativo ser comparado a, e daí eu abro aspas aqui, tá? Porque ele disse: a forma de fazer salsicha, fecha aspas. Ele disse que vai cobrar um trabalho sério também dos parlamentares, sem leis que existem só porque alguém pediu, aquela lei também que não pegou, que a gente já até falou mais cedo aqui na primeira hora aqui. A lei que não orna. A lei que não pegou aqui no estado. Nas palavras aí de Thiago Amaral, isso tudo que não beneficia a população vai ser deixado de lado. Também, claro, ele foi questionado um pouquinho aí sobre essa disputa acirrada que aconteceu, que culminou depois na sua eleição lá de liderança na CCJ, e Thiago Amaral negou que exista qualquer tipo de animosidade no partido, também diz que não guarda nenhum tipo de rancor. Vamos ouvir aí um trechinho do que ele disse nessa entrevista hoje cedo. É claro, né, assim, não tô aqui para colocar pano em nada, acho que realmente foi um processo bastante acirrado,
né? A gente viu isso, mas eu entendo que esse processo ele valoriza o próprio Poder Legislativo. Não é? É claro que é importante a gente chegar em consenso, sim, é importante, mas só trabalhar pelo consenso o tempo inteiro, me parece que a gente vai deixando de lado muitas ideias ou muitos contrapontos que são necessários até mesmo para qualificar quem está à frente do processo. Não é? Porque se você não tem uma oposição, se você não tem ninguém fazendo um contraponto, é óbvio que você fica mal acostumado. Você acaba deixando de lado coisas que realmente fazem a diferença. Então esse processo que a gente passou força qualquer outro a estar mais conectado com quem de fato está ali do teu lado. Não é à toa que você tem que ser votado. Então daqui para frente, acho que passado isso, eu estou há 8 anos na Assembleia. Né? Eu sou uma pessoa que eu não guardo mágoa e rancor de absolutamente ninguém. E aí o deputado Thiago Amaral também falou um pouquinho sobre a participação do governador Ratinho Júnior em todo esse processo. Se ele efetivamente não desse o tom também, né, da importância de se chegar a um entendimento, quem mais faria? Né? A partir do momento que ele se coloca como o presidente estadual do partido, é claro que tudo aquilo que acontece aqui, ainda mais uma disputa como essa, né, entre dois gigantes na Assembleia, num processo realmente que movimentou a Assembleia, movimentou o cenário político estadual, como talvez, não vou dizer nunca, mas como raríssimas vezes a gente viu. Claro que realmente ele, como esse moderador que né, além, é claro, de ser o governador, é claro que seria muito mais difícil. Então, ele foi muito pontual. Né? Ele não, eu diria assim, ele não se envolveu no processo, ele se envolveu na solução, né? Na hora realmente de falar, olha, então acho que está aqui, o que vocês acham da gente ir então nessa direção, espera um pouquinho e tal, ok, maravilha, né? Então acho que ele foi realmente um líder como de fato precisa ser. Thiago Amaral ainda avaliou também que a atual legislatura será sim um pouquinho mais complexa em termos de disputas e rivalidades. E por fim, sobre essa questão que a gente já levantou aqui para você, inclusive, né, que o Riva trouxe aí essa informação de bastidor, ele foi questionado sobre essa possibilidade de concorrer à Prefeitura de Londrina na próxima eleição. E daí, né, que a gente possa dizer diretamente, eu falo, acho que qualquer cidadão londrinense teria muito orgulho de chegar a ser prefeito da sua cidade. Eu, com toda certeza, teria muito orgulho disso. Mas não dá para dizer que esse processo da CCJ, ele está ligado. É claro, a presidência da CCJ dá muita visibilidade, aumenta a sua capacidade de articulação, aumenta a sua capacidade de formação de um grupo, porque as pessoas precisam, de fato, olhar para algumas referências para poder caminhar junto, não é? Alguém tem que puxar uma frente. Então é claro que isso dá, sim, muita visibilidade. Isso eu acho que abre espaço para todos os projetos, né? Projetos de nível estadual, projetos dessa magnitude e importância, como também a Prefeitura de Londrina, que realmente é um dos grandes momentos assim que eu posso observar na minha caminhada, mas não posso dizer simplesmente que uma coisa... Bom, você viu aí que ele não confirmou nem negou essa possibilidade, né, Riva? Fica em aberto. Vai ser. Vamos ver o que vai dar. Vai ser, até porque o atual prefeito não pode mais, né? Que é da base do PP lá e tal, não pode mais. Então ele vai ser candidato, sim, à prefeitura da cidade de Londrina. Vamos ver o que aparece aí pelos próximos 2 anos. Esse é o jogo político, gente. Não tem erro nenhum aí. Um pode ficar mais bravo aqui, outro pode ficar mais bravo acolá. Os dois pertenciam à mesma base, caminharam juntos do PSB para o PSD, aquela coisa toda. Mas chega uma hora que os interesses políticos de cada um, esses interesses falam mais alto, e falou mais alto o interesse político do Thiago Amaral. E ele podia fazer uma entrega muito maior ao governador do que o Romanelli hoje. E ao fazer essa entrega maior, levou. E base política é isso: quem entrega mais ganha mais, quem entrega menos ganha menos. Faz parte do jogo. Agora, uma coisa é certa: nesses últimos 6 anos, 5 anos e alguma coisinha, o Romanelli sempre andou ao lado do Ratinho Júnior. É um entusiasta desde o começo. Essa base toda, né, que veio do PSB, ele, o Cury, o Artagão, o próprio Thiago Amaral, essa turma toda que veio e se migrou para o PSD, veio para um apoio total ao governador Ratinho Júnior e construiu uma base muito sólida, talvez a maior base que um governador já teve na história da Assembleia Legislativa. Eu não me lembro de uma base assim tão grande. Essas últimas duas. 42 deputados de 54.
é muito fácil, né? Governa por decreto. Passa qualquer coisa. E com um PSD com uma bancada gigantesca. Se eu não me engano, é 18? Olha aí pra mim. É a maior bancada. O Cássia, por favor, nosso produtor aqui. Eu não me lembro, acho que são 18 deputados na base do PSD. Bancada, 18 ou 16 é um número desse. Não me fugiu de memória agora. Então veja, alguém para chegar à CCJ tinha que entregar um a mais. E um nome importante, como Durval Amaral dentro do TCE, foi esse a mais. São 16 deputados do PSD, né? A maior bancada. Isso aí, bem que eu lembrei no final, 16 ou 18. E acabou. Essa é a política. Mas não penso que o Romanelli não vai ganhar nada. Vai ganhar uma comissão importante para a LDO, para a LOA, a comissão de orçamento ela é importante, é o líder do PSD e muito provavelmente ganhe mais coisa aqui a colar na região dele para levar a obra para os prefeitos de lá. E vida que segue, daqui 2 anos vai ser o presidente da CCJ. Não tem nada de errado, não tem nada de rancoroso, não tem nada fora do jogo político. A política é construída assim, em consensos e dissensos, em contrassensos, em embates. Só que no final, a tendência da política, principalmente de quem é da própria base, é chegar a um acordo. Isso é construir política. Tá tudo certo. Um vai ficar mais chateado que o outro? Vai. Pode ter ali um princípio de uma vírgula? Pode. Mas vão continuar os dois no PSD, na base do PSD. E tenha certeza que daqui a 2 anos, com o Thiago Amaral sendo candidato, o Romanelli vai lá pedir voto para ele na região, porque pega Londrina também. E segue o baile. E literalmente segue o baile, mano.